feito hoje pelo Maurício. Então, Maurício está trabalhando nisso. O Maurício está trabalhando nisso para complementar todos os dados de elemento traço em zircão. Urânio e chumbo já tudo foi feito e está faltando elementos traço. Nós já agendamos também oxigênio, Fernando. Sim. Essas amostras vai para o exterior. Aqui no item C, eu estou falando sobre isso e falei também sobre no item B, sobre essa questão que você está falando aí, da amostragem do Rio Maria e do Bacajá. Pronto, então, veja bem, em relação ao item A, nós estamos fazendo essa semana, então nós vamos concluir e depois partir para a interpretação dos elementos traços da primeira campanha do diamante. Então, o que foi feito com as amostras do diamante, nós já vamos concluir agora. E já está programado, tudo acertado direitinho, com bateadores, com o coordenador lá da campanha no campo, veículos, tudinho, isso já está sendo feito. Fernando, você pode olhar aqui? Sim. Não sei se você viu. Eu vi, você mandou para mim e eu estou olhando agora. Tá. Tá. Então você... a gente... Jô, pode ficar à vontade, Jô. Pode ficar à vontade. Você que fez. Só mostrando aqui os pontos que a gente previu, né, excluindo as áreas de indígenas e parques nacionais, a gente ficou com essa configuração. Então, o Cotaro está trabalhando, a gente já fez um orçamento, e o Cotaro está fazendo a programação de deslocamento, detalhes das atividades de campo, e a previsão nossa, em primeiro momento, é fazer a primeira campanha em maio e a segunda em junho, para já em agosto começar a fazer as análises. Então, a ideia é essa, que entre até setembro, outubro, termos tudo analisado. Fernando, muito bom. Nós não estamos presos em nenhum laboratório, vamos mandar isso para fora, tá certo? Porque é uma garantia de que vai ser analisado no tempo adequado e também é um custo menor. Tá? A experiência, como eu estou conversando com todos os grupos, tive reunião com o professor da metalogenia, a experiência de mandar para fora, para outros laboratórios, é muito boa, tá? Eles também têm tido bons resultados, com tecnologias bem avançadas, coisas simples, e mandando para fora. Muito simples. Né? É muito simples. Eles cumprem o cronograma e o preço é menor. Isso. Então, assim, é muito simples. Quando a gente bolou o projeto inicialmente, lembra que teve essa discussão? É para incentivar os laboratórios brasileiros? Falou, não é para isso. O projeto é para resolver problemas geológicos. Se os laboratórios brasileiros tiverem competência para nos dar informação na velocidade que a gente quer, vamos usá-lo, sem problema nenhum. É investimento que já foi feito no Brasil. Se não tiver, não vamos esperar. É isso que nós estamos fazendo. Porque o laboratório no Brasil não está dando conta daquela velocidade que a gente precisa. Então, o mundo todo aí é o nosso limite. Né? Olha só, nós estamos fazendo exatamente isso, Fernando. Muito bom. Nós damos o privilégio ao laboratório, a Joseneusa conversa, ela recomenda para a gente, ela fala, vai dar tempo, não vai dar tempo, e a gente não tem motivo nenhum para ficar se justificando depois. Eu acho que isso aí, né, Evaldo, assim, porque esse projeto é interinstitucional, envolve agência, envolve CPRM, envolve a Vale, é um aprendizado muito bom para próximos projetos. Não ficar dependendo de problemas que a gente não pode resolver, né? Então, sem dúvida. Tá ótimo. Você está satisfeito, Fernando, então, com esse assunto? A gente já tinha amadurecido essa ideia. O projeto dos zircões detríticos em drenagens atuais mostrou que estava corretíssimo. A gente teve uma resposta muito boa, né, que começa a combinar no tema da geodinâmica com sísmica passiva, com MT e com os temas mais global aí da CRUZ. Então, muito bom. Eu acho que vai ficar perfeito isso aí. Perfeito. Jô. Só uma questão que eu ia falar. Esse orçamento, deixa eu apresentar aqui para vocês, que a gente fez a estimativa de custo para essa execução dessa nova etapa analítica, né? Sim. Então, o que a gente tem
Deixa eu acabar de carregar. Entre despesa de campo, deixa eu aumentar, análises laboratoriais, então a gente tem uma estimativa total aí de basicamente R$299 mil, né? Eu sei que o Elton vai apresentar uma proposta de fazer análises de rocha, né? Então, eu queria saber o entendimento de vocês com relação aí... Ô, João, o Elton não... ele pode fazer o que ele quiser, eu não vou pagar. Mas, eu estou dizendo o seguinte, considerando que ele faça uma proposta organizada, estruturada... Eu solicitei que todo mundo fizesse uma proposta, esperei um mês. Quem não apresentou proposta não tem mais dinheiro. Não tem orçamento. Uhum. O que eu acho, assim, independente dos arranjos, acabou. Aí entre os pesquisadores e teses para ajudar e tal, eu acho que essa tecnologia, essa metodologia que a gente está usando, dos zircões detríticos, ela é abrangente, resolve tudo, certo? Nesse caso vai ter um custo aí de coleta, que a gente não teve no outro caso, né? Mas, para mim, isso é prioritário em relação à análise de rocha. Se sobrar orçamento para algum ajuste, de alguma análise, de algum buraco geocronológico ali da área que a gente está fazendo, eu acho que é uma coisa a analisar. Mas, para mim, esse projeto não pode deixar de fazer. Não, mas vem cá. Orçamento pressupõe que a pessoa entregue o orçamento na data, Fernando. Lógico. Eu ocupei o orçamento, não tem mais orçamento. Então vamos fazer o que a outra coisa que eu ia falar era isso. O Elton conversou com não sei quem, eu acho que não sei se foi o Lamarão, não tenho certeza agora, mas alguém da UFPA, que disse que tem o Instituto Vale, que já tem um monte dessas amostras nessas bacias coletadas e que eles poderiam ceder. Eu pedi para ele confirmar isso, se existe de fato. O Instituto Vale fez... ele falou que é do Instituto Vale. Isso, do meio ambiente, fez um trabalho bem grande em Carajás, bacias muito grandes, mas eu não sei se ele tem essa abrangência toda que a gente está fazendo aí. Geralmente, a abrangência dele... Eu pedi as coordenadas e limites. Está mais no entorno dos depósitos. Okay? É questão ele é mais com o objetivo de geoquímica de sedimento de corrente, não é de concentrado de bactéria, porque o trabalho é em cima de contaminantes, ok? Então, o que é que o Instituto Vale estava fazendo? Um background químico das drenagens, né? Para quando alguém achar que a Vale está poluindo, porque um depósito de cobre ou de níquel está jogando, matando os peixes do rio, lá dos índios, dizer não. Os senhores de níquel dessa drenagem eram anômalos, são anômalos por causa das rochas, não porque o depósito do Puma Onça está jogando poluição. Então, é de sedimento de corrente, não é de concentrado de bactéria. Ai, meu Deus do céu. Você disse que eu acompanhei esse trabalho, o Cacá participou, a gente deu apoio. Não, é porque o Elton ainda não sabe que é concentrado, não, rapaz. Ele pensa que é sedimento. Não, ele na verdade é que eu acho que ele não tem esse conhecimento que o Fernando acabou de falar. Alguém falou para ele de alguma coisa e ele disse que iria atrás para descobrir. Mais ou menos isso. Eu acho também. O Fernando, tem alguma outra coisa? O Nogueira vai pedir a palavra? Você tem alguma outra preocupação? Que tem até o ITH, ok? Ah, é? Então vamos uma por uma. Isso. O próximo item aqui, o C... Pode ser o Nogueira queira falar alguma coisa? Nogueira. Por favor. Pois na verdade, eu fiquei de enviar uma demanda para o Elton, né, que ele pediu. Um dos pontos importantes para o projeto é aquela desmistificação da glaciação, se tem glaciação ou não. Então, eu proponho para ele uma maneira da gente secar isso definitivamente. Né? Então, o que acontece? O que nós temos de dados que realmente fornecem essa relação com a glaciação é o fato de aquelas características que são típicas de glaciação, mas que também pode estar em leque submarino. Então, por isso foi publicado uma revista importante, como a Ecology, né? Foi do Rafael e eu,
Então, uma das coisas que eu acho que o projeto podia contribuir é justamente demonstrar que ela existe ou não, né? Então, como a gente trabalha isso? Da seguinte maneira, a gente já tem a mineralização, a datação da mineralização de 2,5. A gente já sabe que ela corta o grão parado. E essa parte sericiclática, a gente, pelo menos nos testemunhos do Bahia, a gente não viu nenhuma relação da mineralização dentro desse sericlástico. Aí tem um trabalho que é na região do Tazan, que o pessoal coloca, eu não lembro o nome da menina, é uma tese só. Fernando, eu não sei qual é o nome da menina. Eu sei que ela diz que... Sim, pois é. Ela diz que tem uma mineralização que conta desse sericlástico. Deixa eu te falar um negócio. Na região do Tazan, você tem uma mineralização que corta essas rochas, que é a mineralização de cobre do Tazan. Mas é essa de 2,5? Não, pois é. Isso que eu queria falar. Espera aí. Lá no Tazan, você tem uma mineralização 1,8, certo? Você tem uma mineralização 2,5, que não foi datada ainda, mas pelas características, a gente data pelas características, certo? E você tem naqueles seixos lá daqueles conglomerados, você tem sulfeto cistrato bal. Você lembra que você ouviu isso lá? Um sulfeto cistrato bal dentro do xirt, dos níveis de xirt. Como se aquele debit flow lá, aquela corrente de turbidez, tivesse arrancado da plataforma de sedimentação pedaços de VMS, de depósitos alativos. Provavelmente tipo Juca, tipo GT57, assim por diante. Então, assim, se a gente for fazer um trabalho de datação desses sulfetos, para caracterizar essa parte de mineralização que foi retrabalhado pelo conglomerado, ou que foi cortada, ou que cortou o conglomerado, seria uma coisa interessante para posicionar, como a gente sabe a idade do proterozoico lá, das mineralizações venuladas, e a gente sabe a idade das mineralizações de OCG arqueana, né, mais ou menos, então se derem as mesmas coisas, a gente vai posicionar muito bem estratigraficamente essa zona, ok? Exatamente. Porque, o Fernando, tem uma mudança muito brusca da bacia. Né? Então, esse conglomerado tem clastro de botânica e formação terrícola. Então, uma baita de discordância entre o grupo o Garapé e esse clássico, né? Esse clássico lá que a gente definiu, com a parte de baixo. Então, essa de cima, até a bacia, ela muda, porque ela passa experimente ser clássica. Então, isso é uma discordância muito importante. Então, isso pode estar acima de 2,5. Quer dizer, abaixo de 2,5. Mais novo. Com isso, colocando essa parte clássica mais nova, você acaba entrando no rol das versões, você entendeu? Então é isso que eu quero desfazer. Ou desfazer ou confirmar. Você entendeu? Isso é importantíssimo, porque na apresentação do Levaldo, ele colocou os leques marinos junto com os bifes. Então isso é muito difícil acontecer. É muito difícil ter alguma coisa assim. Então eu queria só justificar isso. Assim, é uma revista muito importante. Então a gente não pode, vamos dizer assim, deixar isso de lado, entendeu? Se fosse numa Journal of America ou numa Brasília, tudo bem. Mas numa Geology, isso tem uma repercussão muito grande. Principalmente meus colegas lá fora acham que tem essa glaciação aqui, entendeu? Então eu queria essa oportunidade. Uma das coisas que eu falei pro Elton era justamente isso, a gente tentar ver, datar essa mineralização, ver se realmente a mineralização que é de 2,5, para ver se coloca essa parte de clássica para baixo. Ou se não vai para cima. Com isso, abre esse espaço para a gente tentar datar o zircão que está nos epictídeos daquele testemunho que a gente escreveu lá no DIMP. Né? Isso é uma maneira da gente contribuir, né, para a evolução de Carajás, porque se você coloca a glaciação é uma coisa, se você retira é outra coisa. Então a evolução geodinâmica tem esse ponto importante que, com certeza, pelo fato de ter sido publicado numa revista tão importante, o pessoal vai questionar, mas isso aqui está publicado. Entendeu o que quer dizer? Olha só, Nogueira, eu acho tudo certo.
tudo ótimo. Só que eu havia combinado com você uma coisa, eu reservei uma quantidade de recursos, tá certo? Para aquilo que eu pactuei com você, eu tenho que cumprir. E é que você pactuou comigo, o que pactuou comigo, você tem que cumprir. Não, eu vou cumprir. Olha só, eu, pessoalmente, acho que essas demandas que ocorrem desta maneira aí, elas ficam na prateleira, se sobrar dinheiro, eu vou fazer. Né? Perfeito. Então, essa história, por exemplo, o Elton, eu não tenho, o projeto em si não programou provar que tem ou não tem glaciação. Tá certo? Eu acho que você está colocando, é um tema importante, você tem que mandar para mim quanto é que você quer para fazer isso, quanto é que vai custar, e eu vou ver se tem dinheiro ou não. Não, tudo bem. Eu só estou dizendo essa demanda que eu falei para ele, que foi o que o Elton me pediu, né? Mas o Elton pediu, mas aí vamos acertar aqui. O que o Elton pede, ele tem que pedir, e a coordenação aprova ou não. Tá certo? Tá. Então, eu aprovei com você um plano de trabalho. Tá? Nós podemos redefinir o plano. Você fala, não, Evaldo, olha, eu acho isso mais importante do que aquilo. Não tem problema nenhum. Vamos acatar. Agora, eu vou ver se... Você tem que dizer para mim quanto é que vai custar, quanto você vai entregar, e não tem problema nenhum. Eu vou conversar com o Fernando. Isso é uma coisa adicional, viu, Evaldo? Isso não é uma imposição, é uma coisa adicional. Depois que eu tomei consciência, quando estou fazendo esse último relatório aí para você, eu tomei consciência de como atacar o problema e resolver o problema, porque as coisas não vêm assim de uma hora para outra. Quando você vai organizando, aí começa, poxa, eu devia ter feito isso. Não. Porque ficou meio jogado, entendeu? Eu não estou impondo nada, só estou colocando que como o Elton pediu uma demanda dessa, a única coisa que é mais assim, coerente para poder resolver um problema, já que vai entrar dentro da evolução geodinâmica, seria esse impacto que tem aí da glaciação. Não tem problema nenhum. Eu vou sentar com você e nós vamos redefinir o que eu pactuei com você, se tem espaço, se eu tenho dinheiro ou não. Olha, tem... Seguinte, eu vou colocar essa demanda no relatório que eu estou para você. Perfeito. Ok. Veja aí bem. você vai saber exatamente como atacar isso. Melhor. Fica impressionado. Se fazer ou não, isso aí já é outra coisa. Então, eu tinha que falar para você, porque como eu estava sendo meio pressionado para fazer uma demanda de datação, então eu tinha que ter um problema. Eu não posso simplesmente dizer, eu quero data isso aqui, data aquilo. Não, eu teria que ter uma problemática para resolver. Isso. Então, qual é a problemática que você tem que nos ajudar? Nós temos que entender a evolução sedimentológica da sequência plutônio-vulcano sedimentar de Carajás, tá certo? Eu chamo assim. Então, você vai dizer para mim a hierarquização de processos sedimentares, o quanto isso contribui para nós termos uma visualização geodinâmica das bacias ou da bacia de Carajás, etc. O buraco lá, ou os buracos onde o sedimento e o vulcanismo entrou. Essa é a demanda fundamental. Nós temos que entender como é que uma bacia no Arqueano evolui, nesse contexto, tá? Desde os terrenos TTG Greenstone até... Sim. É isso que é o fundamental para nós. Agora, nós não somos inflexíveis. Surgiu essa sugestão, vamos sentar, vamos olhar se podemos contribuir ou não, dentro do orçamento, e pronto. É isso. Mesmo que a gente não resolva, mas pelo menos eu vou deixar lá de resolver. Isso acho que é mais importante. Evaldo Nogueira, é importante esse posicionamento estratigráfico. Já discuti com o Nogueira sobre isso também, mas falta da gente dados mais precisos para posicionar essa movimentação na formação desses debit flows aí, ou de plataforma, ou glaciogênico. Sim. E uma das formas que a gente tem para fazer esse tipo de estudo, como lá no Tazan é possível, porque lá tem 2 fases de mineralização, 3 fases de mineralização, a gente pode, usando
esses furos mineralizados, fazer uma datação relativa da estratigrafia, que fica muito legal e muito elegante. Ótimo. Então, assim, ótimo. Se a gente achar um espaço para colocar isso, é interessante, por 2 motivos. Um, para resolver esse problema de estratigráfico. E o segundo motivo é para saber a idade dessas mineralizações do Tarzan, ok? Que são importantes dentro do processo. Sim. Por quê? Porque a mineração se eu tiver orçamento, tá bom. Isso. Porque a mineralização de base do Tarzan, eu tenho um furo muito legal que a gente fez tipo uma tomografia nele. Na mineralização de base, lá na base do basalto, você tem um nível de cobaltita associado com cobre. Depois vem o nível de cobre, certo? E aí vem os níveis proterozoicos cortando tudo. Então, é a primeira mineralização, ou a primeira ocorrência de sulfetos de cobalto, cobaltita, associado a arsenopirita e a cocopirita, que a gente tem em Carajás. Então, esse estudo do Tarzan, também no campo metalogenético e de evolução de fluido, é interessante e ele pode ajudar a gente a compreender isso e ajudar também a questão estratigráfica. Então, não é só a estratigrafia. Tu ajuda, Fernando, para isso aí, porque como tu conhece mais do que eu, então eu tenho essa dúvida, né? Então, porque, na verdade, tem uma implicação muito grande para a evolução geodinâmica, que apresenta o dom de oxigênio, né? A mudança de oxigênio da atmosfera, glaciação só ocorre quando tem oxigênio. Então, se é uma glaciação, vai lá para cima. Né? É isso que eu quero dizer. Esse pontuar. Esse é o problema nosso, vamos dizer assim. Aí, Neuvaldo, a gente podia pegar esse tema de datar as estruturas e datar a mineralização, jogava para tectônicas e fluidos e a gente pegava essa parte aí de talvez algum zircão detrítico que vai ser coletado, jogava para geocronologia. Então fazia uma divisão aí da questão orçamentária. Não, Fernando, o orçamento já está fechado. Tá? Não tem espaço para nenhuma proposição nova. O que eu posso fazer com o Nogueira e com você, nós três sentarmos e eu mostrar para vocês o orçamento, tá? E nós repriorizarmos. Não tem problema nenhum, eu sou 100% flexível, tá? Tá bom. Não tem... Valdo, necessariamente a gente pode só argumentar as possibilidades. Necessariamente você precisa fazer nada nesse sentido, mas pelo menos chamar atenção para esses pontos, né, importantes. Não. Para no futuro fazer. Não é problema. É importante. Se nós temos o recurso, temos a oportunidade de fazer, vamos fazer. Porque agora eu não posso... por exemplo, eu pergunto... Eu não tenho posição, tá? Eu não estou impondo nada. Eu só estou colocando um problema, tá? Não, mas, assim, por exemplo, chega com a ideia, dá a ideia, mas não dá o custo, eu não sei, eu não vou fazer. Sim. Porque também não sei, né? Eu não sei como é uma datação, quanto é uma datação de zircão. Você fala, eu não sei isso. Você fala quantas datações você quer, você conversa com o Fernando, discute, o Fernando orienta você, e a gente vê o orçamento sem problema. Mas não deve ter muita coisa, não. Peraí, um minutinho só. Oi. A gente tem um problema para datar sulfetos lá em Carajás, ok? E quando você vai para essas mineralizações mais antigas, Stratbound, BMS, o pessoal que está trabalhando no GT57, lá no Pojuca, tem dificuldade de encontrar minerais radiogênicos para poder datar esses sulfetos. E eu estava revendo esse tema e li o trabalho do Cabral, que ele datou as piritas associadas a black schistous intercalados no Serra Sul, ok? Essas piritas ele conseguiu datar por rênio ósmio, porque essas piritas têm valor anômalo de rênio e de ósmio. Então ele conseguiu datar, tem duas datações que não são muito boas, dá um erro muito grande, 200, 100, e tem uma que deu um erro de 38, mais ou menos 38, e ela cai 2,7, que é mais ou menos a formação das rochas supercrustais, né? Então, para datar esses sulfetos, a gente pode usar esse tipo de datação. E coletar a amostra, fazer lâmina, né, para ver se encontra. Na mineralização 2.5, a gente vai encontrar minerais datáveis, porque ela é cheia de uraninita, titanita
e assim por diante. Sim. Nas mineralizações proterozoicas, você encontra também, às vezes, molibdenita, que pode datar. As que são mais difíceis são essas mais relacionadas com a parte de exalações vulcânicas e assim por diante, né? Zircão detrítico não tem muito problema. O menino lá fez um trabalho de zircão detrítico nessas rochas conglomeráticas aí. Isso já foi datado, né? Isso. O Rossignol, ele datou o Tarzan. Isso. Aí a gente precisa saber... 2.6 ele deu. Aí a gente precisa saber, Nogueira, se a gente precisa fazer mais ou se essa informação que ele obteve já tá boa para o que a gente quer. Então a gente precisa dar uma olhada nisso. Não, foi zircão detrítico. Eu coletei com ele. Isso, é isso. Foi zircão detrítico. Dentro dessas rochas. Então, assim, tem que dar uma avaliada se precisa fazer mais ou se isso já cumpriu a tabela. Não, eu acho que isso já serve. Isso já serve. O que a gente tem que saber é a datação da mineralização. É isso. Só isso. Olha só uma coisa. Mineralização singenética em Carajás não tem idade absoluta. Tá certo? Certo. O Fernando já falou isso. Nós tem programado, o cara que mais entende datação de sulfeto no mundo, nós estamos organizando uma visita para ele em Carajás. É o cara que nós estamos trabalhando, estamos fazendo todas as datações de rene e osmo lá no Labrador, lá em Alberta. Tá certo? Que é o melhor cara do mundo. Pois é. Isso podemos ver com ele, para ver se ele nos orienta e resolve esse tipo de problema. Tá certo? Isso é legal. Isso é legal. Noel, a gente tem duas possibilidades. Fazer o primeiro teste, porque às vezes o sulfeto que a gente está pegando não tem teor de rênio nem ósmio. Aí não vai datar. Mas se tiver, data. E também pode fazer, aí no Pará faz, lixiviação, fazer chumbo por lixiviação de várias alíquotas. Sim. Às vezes Fernando, não dá. Às vezes da idade boa, às vezes da idade ruim. Ok? Sim. Fernando, eu não vou ficar perdendo tempo comigo, isso está fora total do objetivo do projeto. Total, não tem como. Mas é a única forma de datar o sulfeto, tá? Quando não é molibdenita. Bom, olha só. Veja bem. Está posto o problema. Eu tenho o maior interesse em levar à frente uma proposição que tenha fundamentação científica. Vamos fazer uma avaliação de custo, quanto isso vai custar, e vamos tentar viabilizar, não tem problema nenhum. Tá? Tá bom. Nogueira, sim. Por favor, você coloca faz um parágrafo para mim, uma coluna, dizendo, Noivaldo, a questão aqui é essa. Se eu ter essa idade aqui, eu vou... Isso. Tá bom. Vou fazer isso. Estamos entrando de greve aqui, dia 15. Eu vou ter muito mais tempo agora para terminar tudinho, entendeu? Então, tem muita coisa aqui para fazer, muita gente para orientar. Eu estou perdidão aqui. Mas eu vou colocar essa problemática direitinho no relatório e vou te encaminhar. Aí vai ficar mais claro para você. Ok. Tá? No item C aqui que eu botei, Noel, é seleção de zircões para estudo de isótopos de oxigênio e hidrogênio. Aí, já começou a fazer isso? Como é que está? Isso já está separado, o número, a quantidade já está estabelecida. Sim, mas tá? Qual foi o critério que vocês usaram para separar os lotes? Os grãos ainda não estão selecionados, Fernando, até porque vai demorar um pouquinho para a gente fazer essa análise, porque a agenda do laboratório é bem complicada. Sim. O critério é a representatividade das amostras nem drenagem. Isso, mas Jô, em termos de estratégia, lógico, não vai fazer em todos os zircões, vai ter uma pré-seleção usando o ráfimo e usando a química mineral do zircão? Sim, isso é em função do urânio chumbo, do ráfimo e dos traços. Certo. E aí, nós vamos caracterizar as diferentes populações por diferentes idades. Sim. Tá, então, tem um magmatismo 2,71, tem um conjunto de amostras. Magmatismo
de 3,2, um conjunto de amostras. Vamos tentar fazer uma representatividade de amostras de zircão, de oxigênio, em toda a evolução magmática da província. Certo, porque eu achei interessante um gráfico que vocês fizeram sobre composição de zircão em relação a uma possível rocha encaixante diferente. Eu sei que esses métodos têm limitações, né, de serem absolutos, mas tem indicações muito interessantes. E eu vi que vocês identificaram alguns zircões que poderiam ser de origem carbonatítica na idade de 2,5, 2,7 e assim por diante. Então, assim, é isso que eu estou querendo entender, porque se a gente faz esse estudo em relação à composição, a gente pode melhorar a nossa seleção das populações de zircão que a gente vai fazer oxigênio e hidrogênio. Sim, Fernando, a gente, na verdade, ainda não fez a reunião para fazer essa seleção, mas todas as questões a gente tem a representatividade de cada magmatismo, não só de idade, mas com a natureza, está na nossa meta. Né? Então, essa é a ideia mesmo. Assim, quando vocês fizerem essa reunião, se vocês puderem me convidar, eu gostaria de participar, ok? Claro. Tá bom, obrigado. O item D aqui que eu coloquei, a gente já discutiu um pouquinho, que é a gente fazer um estudo específico nesses zircões com idade mais velha do que 3,2, fotografados direitinho, porque isso entra aí dentro de um tema científico, né, de como a Crosta evoluiu e a gente tem material para isso, e como o projeto tem uma abrangência técnico-científica, né, eu acho que valia a pena a gente dar uma discutida nisso, né, e participar dessa discussão aí sobre formação de crosta no mundo. Eu acho que a gente tem material para isso e seria um adendo muito interessante para o projeto nosso. É uma opinião, não sei se vocês concordam. Concordamos, sim. Eu concordo plenamente, sim. Não tem problema. Tudo que for possível de ser feito, traga conhecimento científico dentro do que está planejado, mesmo que não esteja planejado. Mas tendo, o impacto é pequeno, né? Tendo alguma sobra orçamentária, será feito, não tem problema nenhum. E a gente pode, nesses estudos específicos, pode conseguir parcerias com outras universidades fora do Brasil, com pesquisadores que trabalham nisso. Talvez a gente consiga... Provavelmente com 20 anos você vai conseguir isso. Vamos lá. Tem outro item aqui, que é o item E, que eu acho que é um negócio que eu já discuti muito com o Neovaldo, eu botei aqui só para a gente dar uma discutida, é que a gente poderia fazer um banco de dados, de compilação, de composição de zircão de várias rochas, okay? Inclusive dos carbonatitos, inclusive rochas alcalinas, né? Para a gente ter material para comparar com essa população imensa de zircões que a gente obteve nas nossas drenagens. Então, montar um banco disso... Fernando, isso já tem um banco mundial disso. Tá, ok. Tá certo? Okay. Se nós... tem um banco mundial, é o que há de melhor no mundo. A gente acessa esse entendeu? banco, Então, não é isso? Acessa, isso. Tá, porque nós podemos até contribuir para o banco. Sim. Eu acho importante. Dentro do que nós estamos fazendo, mas para a gente fazer um banco com melhor qualidade do que já está feito, eu acho que é... Não, se já tem, ótimo, é só acessar. E uma coisa que eu sempre fico querendo ver é o grupo do Griffin. Sim, é o grupo ótimo, do Griffin. Ótimo. A gente vê os zircões lá de Parabora, tá? Porque dentro dos modelos que a gente... Eu desconheço que tenha de zircão em Parabora. Pois eu também não sei, eu fico... Parabora é um end member dos IOCGs, né? Eu visitei lá, tive o prazer de entrar na mina e olhar lá. E se tiver zircões lá, com composição mineralógica... É certeza que o grupo do Griffin, isso é absoluta certeza, sim, tá? Que aquela russa que trabalhou com o Griffin lá e que tem o trabalho publicado, aqueles zircões de carbonatito, de rocha alcalina, já incorporou isso
dentro do banco de dados. Basta olhar lá e ver. Aí, Jô, dá para a gente dar uma olhada nesse item lá dentro do banco, para ver se tem lá de Palabora? É uma curiosidade científica que eu tenho. Ele tem zircão, sim. Eu tenho uma lembrança até que é um padrão que dele. Tá. E se você achar... Foi usado como padrão. Se você achar algum trabalho que fale sobre esses zircões de Palabora, você puder eu acho que eu tenho. Eu dou uma olhada e te mando. Tá? Manda para mim que eu desconheço também. Porque isso aí uma tal de uma voz que falando na minha cabeça. De vez em quando ela fica falando, não, olha isso, faz aí isso. Talvez tenha algum complemento que a gente possa usar em Carajás. Assim, essa voz devia falar para você também, não só para pedir para fazer, para você fazer. Mas eu já tentei pesquisar aqui na internet Palabora e eu não consigo achar. É por isso que eu estou pedindo. Não, mas nós vamos achar. Isso. Isso aí, isso está no contexto da nossa... Isso é uma cerejinha do bolo para ver se a gente melhora o nível de credibilidade, né? Daqueles gráficos que nós mostramos. O gráfico da Mundial está publicado nas melhores revistas do mundo, a gente plota a porra do negócio. Cai lá dentro. Exatamente. Então, eu vou fazer o quê? Né? Isso, mas é só... Porque eu lembro, Neuvaldo, a gente sempre discute muito essa questão de composição isotópica e classificação de tipologia de rocha ou de evolução. A gente tem um pé atrás disso. Você tem mais do que eu, inclusive. Então é só para a gente ter um pouco mais de certeza, né, se a gente pode usar isso. Eu concordo com você, concordo. Para mim é ótimo. Não, nós estamos discutindo aqui a reunião de trabalho, é isso mesmo. Tem uma coisa que eu discuto muito com o Maurício, do trabalho dos zircões, e inclusive foi uma observação que os editores lá da revista que ele publicou e está tentando publicar outros trabalhos, tem cobrado dele. Análise das inclusões dentro desses zircões de 2.5. A gente já tentou aí via Simes, né, Neuvaldo, via Cícloto. E Maurício me falou que também, talvez por raio-x, dê para fazer algum tipo de análise. Eu acho que é um tema... acho que é um tema que a gente poderia dar uma aprofundada, sim. Por quê? Porque se vocês olharam com calma, as bacias sedimentares, as bacias de sedimentação das drenagens, que estão no entorno do cinzento, elas têm muito mais zircão de 2.5 do que as outras a norte e a sul, ok? Então, a gente fica assim na dúvida. Qual é a dúvida que fica? Esses zircões 2.5 que estão dando ali no entorno do cinzento estão relacionados a zircões magmáticos ligados aos granitos que estão intrudidos lá no Bacajá de 2.5? Essa é a primeira pergunta. Ou essa quantidade de zircão de 2.5 tem muitos desses zircões que são hidrotermais, certo? E que pode estar indicando para a gente uma maior fertilidade dessas zonas para mineralizações ou seja, de cobre, porque simplesmente se você pegar do Furnas até o 46, somar essa reserva, passando pelo Alemão, é onde tem a maior quantidade de cobre e ouro em Carajás. Então, gera uma dúvida que a gente pode evoluir para descartar uma possibilidade ou confirmar essa possibilidade. Então, eu acho que esse estudo aí, esse complemento do estudo do Maurício, que ele já vem trabalhando aí, com esses zircões também que a gente está pegando aí nas drenagens, que deve dar de 2.5, seria interessante, tá? Não sei se fazer, lógico que não vai Fernando, fazer tudo, mas fazer alguma coisa. Esse zircão que a gente está usando agora, que é da Vale, né? Eu já falei várias vezes, mas eles são muito grandes, né? Então, as inclusões também são bem maiores do que as usuais, essas que o Maurício tentou analisar. Então, pode ser que com elas a gente consiga avançar com relação a isso das inclusões. Jô, o problema de inclusão é simples. Muito simples. Inclusão você estuda com microsonda. Tá certo? A composição, você observando que tem um zircão com inclusão, você tira ele, você quebra ele. O que eu ia falar é que se você olhar as imagens desse zircão, ele é pura inclusão, todos eles. Então, não tem o menor problema, tá excelente. Basta a gente triturar o zircão,
Não precisa triturar, ele já está exposto. As a inclusão inclusões... já está exposta. Ué, e por que não leva ali para a sonda ali? Porque isso tem custo e tempo, né? Não, mas eu não pedi para vocês colocarem tudo que vocês queriam fazer dentro do orçamento. Então já separa, paga o rapaz aí para separar e vamos criar um estudo. Não, já está pronto, os maltes estão prontos. Porque, ó, eu de tanto ouvir o Evaldo falar de diamante, eu nunca trabalhei com diamante, só sou curioso, mas ouço muito aí o mestre de diamante falar de diamante. E sei como o estudo de inclusões de diamante ajudou na questão dos estudos de composição de manto e assim por diante. E se nós temos zircônio 2.5, se eles são hidrotermais, as inclusões dele vão revelar o que é que está vindo junto com o fluido mineralizante. Né? Então, essa comparação... Eu acho uma excelente ideia. Eles são transparentes, eu acho eles são bonitos. Então, José Neuza, pode falar. Eu não sei se você vai conseguir separar, certamente não. Você não sabe se o zircão é 2.5 ou 2.7 ou 2.8. Não, a gente só pode trabalhar a partir daqueles que a gente já analisou e identificou. Então, tá. Então, separa as diferentes populações de idades e já marca lá, faz um cálculo quanto tempo vai fazer lá na sonda de Rio Claro, e o Maurício faz isso lá na sonda de Rio Claro. É a melhor coisa para fazer, não tem menor problema. Tem outro detalhe sobre esse tema também, não, Evaldo? Porque agora começaram a aparecer esses pequenos depósitos aí de 2.8 magmático, né? E a gente tem, nessa discussão toda aí das idades das mineralizações, você tem mineralizações que vai de 2.7 a alguma coisa, tem 2.6 e tem 2.5. No mínimo aí, só para resumir um pouco aí esses três marcos aí de mineralização tipo IOCG com temperatura bem alta. Até então, a gente só identificou zircão hidrotermal em 2.5, trabalho do Maurício. Mas eu tenho dúvida se essas mineralizações mais antigas também não têm zircão hidrotermal associado a essas idades. Né? Então, é por isso que eu queria que o Maurício estivesse aqui, mas ele não pôde, para a gente discutir isso com ele, que ele é o melhor especialista que a gente tem nisso, é o cara que está fazendo o pós-doc dele nisso. Ele pode ligar para você depois, Fernando. Mas eu já marquei com ele que ele falou que depois que acabar aqui o negócio, a gente vai conversar um pouco, para a gente evoluir nisso, que eu acho que se a gente encontra que Carajás, até então, desses trabalhos que eu tenho lido de zircão hidrotermal, é a área que isso é mais fácil de ser observado no mundo inteiro. Então você vê alguns trabalhos lá de alguns caras da China, mas é coisa muito embolada ainda, você está entendendo? Não tem coisas tão claras como tem em Carajás. Então a gente pode estar dando uma contribuição também aí dentro dessa questão mais científica aí para esses estudos, que tem muita gente que não acredita. Maurício teve dificuldade com alguns editores de absorver esse tema de zircão hidrotermal. Tá? É um tema ainda não muito aceito, né? Assim, de forma unânime. Você tem gente que aceita e gente que não aceita. Então, quem fica nessa fronteira de criar coisa nova, sempre leva muita porrada no início. Né? Então, eu acho que se a gente encontra outras idades associadas a mineralizações de idades mais antigas e com zircão hidrotermal, vai reforçando a tese de que esses fluidos IOCG são capazes de formar zircão e de hidrotermalizar zircão. No Salobo, no trabalho de petrografia que a gente fez, de uma amostra que a gente fez de 400 metros de profundidade dentro do furo, na zona mineralizada, Evaldo, é a coisa mais linda do mundo. A gente pediu lá o pessoal do CDM para fotografar os zircões que encontrava na lâmina. Tem zircão, cara, na forma de gota. Tem zircão poiquilítico. Zircão que cresceu junto com aquela paragênese mineral hidrotermal lá do Salobo. Né? E com formas bem diferentes. Excelente para fazer uma datação in situ, hein? Pois é, exatamente. Tem essas lâminas. Então, assim, é um tema que o Maurício pode aprofundar. A Juliana está fazendo doutorado lá no Salobo, e ela vai estudar essas lâminas e estudar essas amostras. E esses zircões que ela coletou lá. São uns 100 zircões, né? Que deram idade 2.5. Então, que é um negócio... as imagens... as imagens de lâmina, né, no microscópio, normal, sem ser eletrônico, tem granometria grande, dá para ver o bichinho lá. É bonito pra caramba, é empolgante ver aquele trem. Mas beleza.
O ITH aqui, para terminar aqui, é o seguinte, quando eu vejo os trabalhos de zircônio detrítico em rocha, em Carajás, tem 2 trabalhos que os caras conseguiram fazer no Tensio Hafner nos zircões, que é o trabalho lá do Angélica, e esse trabalho aí que o Nogueira falou que coletou os zircões detríticos junto com o aluno aí, o francês. E até a idade de 2.7, essas lá no Angélica e também lá nos Deb Flow lá do Tarzan, o zircão mais jovem que tem é 2.7. Não tem zircão mais jovem nenhum disso. Para mim isso já resolve o problema da glaciação que não existe, tá? Mas o que a gente achou no Tensio Hafner de 2.7 no nosso trabalho de sedimentos recentes estão todos representados nessas amostras de sedimento antigo. Eu não sei se você conhece esse dado, João, esses trabalhos. Então, vale a pena a gente incorporar esses zircões ao nosso estudo de zircão detrítico, porque eles eram detríticos lá em 2.7, né? E a gente está pegando os zircões detríticos de hoje, que também é de rocha 2.7. É exatamente igual, o gráfico é exatamente igual. É impressionante como reproduziu. E qual é a vantagem? Que você não tem nada acima de 2.7. Então você tem de 2.7 para baixo. E aí tem zircão lá, retrabalhamento, abaixo de 3.2, igual o que a gente achou, cara. Então, assim, é uma coincidência, não é coincidência, não, a gente está trabalhando com ciência, né? Tem uma repete os fenômenos, né? Que é bem interessante. Então, incorporar esse material nos nossos estudos vale a pena. E também o trabalho lá do Grifo com o CAE também, que eles têm lá, fizeram a mesma coisa lá em algumas drenagens. Acho que completa aí com essa amostragem que vai fazer no Bacajá e vai fazer no Rio Maria. Tá? Olha, quando a gente tiver tudo coletado, analisado, vai ter um acervo de tudo, quase tudo, né? Se não fosse as áreas indígenas. É isso. Para mim, esse trabalho aí dos zircões detríticos, de drenagens atuais, e até zircões detríticos de Carajás, das rochas, é um trabalho absolutamente fantástico, certo? Outro detalhe é o seguinte, aí é uma coisa que a gente tem que conversar. O Gobiati, na tese de doutorado dele, coletou muita amostra de sedimentos em zircão detrítico, e um outro cara chamado Manfred, que ia fazer um trabalho só em relação a isso, coletou centenas de amostras. Já fez análise do urânio e chumbo delas todas. Esses melts estão lá com o Delgado que herdou esse material. O Manfred desistiu de fazer um trabalho de doutorado e mantém essa coleção de zircão de rocha, certo, meu irmão? Eu conversei com o Delgado e eu falei, Delgado, a Vale tem que publicar esse material para a gente poder usar nos nossos trabalhos de integração. E ele topa fazer o trabalho, publicar esse trabalho, mas ele precisa de alguém especializado em geocronologia para ser o maestro aí do trabalho, né? E aí, se for o caso, se a gente avaliar, eles não fizeram no Tensio Hafner, mas já está tudo os moldes preparados, é só fazer, ok? Que aí e a amostra de que é? Hein? A amostra de que é, Fernando? São amostras de rochas sedimentares de Carajás, que vai da sequência Carajás até a sequência Bacajá. Ok? São aproximadamente umas Não, mas o que é que você chama rochas sedimentares de Carajás? Sim, arenitos, geralmente arenitos, siltícios. Não, é Águas Claras. Não, aí tem a amostra do Águas Claras, tem a amostra dos sedimentos do Não-Pará, tem a amostra do Bacajá, tem a amostra da sequência sedimentar toda de Carajás. Já coletada e já analisada durante o chumbo. Então, eu estava conversando com o Maurício. Maurício, se você topar escrever um trabalho com essas análises, o Delgado participa. Não tem problema, Fernando. A gente convida. Topa. Não, peraí. Para nós.
A gente convida o Manfra para participar também, que ele coletou e tal. Não, você pode... Eu não conheço ninguém aí, você conversa com eles... E Delgado já topou. Então, você conversa com eles, pode pegar as amostras que o Maurício vai fazer o trabalho conforme você quer. Porque... Maurício, mas ainda tem que fazer o RAFN, tem um custo aí para fazer isso. Vamos calcular o custo e vamos fazer. Porque é a questão das oportunidades, certo, Nevaldo? Que a gente começou a trabalhar em cima disso. Então, é um complementozinho. Sem dúvida nenhuma. É um complementozinho que a gente vai ter para ter um acesso a um material bem representativo. Vai lá do Rio, eles amostraram do São Félix até perto de Marabá, subindo para depois da falha misteriosa. Está descrito as rochas, tudo direitinho. Tem todo o trabalho. E um detalhe importante, porque esses meninos do ferro, você conhece, não é falando mal de ninguém, pelo amor de Deus, eles tinham dificuldade de ir para o campo. Quem fez a maioria das amostras da tese do Gobiati e dessas amostras do Manfra foi o Delgado. Ele que coletou a maioria, Delgado você conhece, trabalhou com ele e tudo. Ele é do comitê lá da Vale desse projeto. Então, eu acho que essa é uma oportunidade. Você conversa com ele, fala, olha, o pessoal lá do Noevaldo, do CGA, vai dar total apoio a você, tá certo? Então, pode disponibilizar o material aí e fazer uma conversa direta. Eu vou botar uma pessoa para conversar diretamente com ele. Você me autoriza e fala, Noevaldo, pode conversar. Sim. Então, a Joseneusa, mas o Maurício vai conversar direto para ele, formatar direitinho. Eu já conversei com o Delgado sobre isso, ele achou massa, porque o Delgado, escuta bem, como é que está essa negociação? Já vem de longe. O Delgado tem 12 amostras do granito estrela, ok? Descrita, petrografia, ele foi para o campo, coletou e datado. Dessas 12 amostras, tem zircão hidrotermal pra caramba em todas elas. Essas amostras, a gente já... Isso é uma combinação que eu fiz, eu, Delgado e o Maurício, quando o Maurício estava fazendo um pós-doc em Carajás. O Maurício já pegou essas amostras todas, já está com ele, e a gente vai fazer um trabalho junto, independente do projeto. Ele já analisou lá na USP, no trabalho de pós-doc dele. Okay? Fernando, deixa eu te contar uma coisa aqui, não detalha muito não. Eu vou entregar o relatório da Aero, da Nexa, amanhã. Tá? Sim. Então, já entreguei o relatório da Nexa, vou entregar o relatório da Aerocop. O Maurício agora vai ter condições de respirar um pouquinho. Sim. Tá certo? Sim. Então, você faz o seguinte, você lista tudo que você quer fazer parceria com o Maurício. Fala, Noevaldo, eu tenho 4 parcerias para fazer com o Maurício. Tá? Essa e essa. Eu analiso aqui e autorizo o Maurício a ficar parte do tempo dele atendendo a essa demanda científica. Acabou, não é um problema. A gente já alinhavou muita coisa, eu e ele. Eu deixei até de conversar com ele esse período da Nexa. Você me falou que ele estava até o olho de trabalho, para não deixar ele mais ficar doido. E agora que eu estou voltando a conversar com ele para a gente retomar essas coisas. Ok? Então, ele vai chegar para mim, olha só, o que ele vai fazer? Ele vai chegar para mim e falar, Noevaldo, esse é um projeto de PDI, tá? Esse projeto de PDI, o conceito dele é esse, tem que ter uma formatação, nós temos um template, o cara vai dizer, olha, projeto 1, análise de inclusão em zircão com o objetivo disso. Eu aprovo isso aqui internamente, eu tenho que aprovar, não posso sair fazendo projeto. Não tem o menor problema, eu tenho certeza que não vai ter o menor problema. Eu logo o Maurício 10 dias por mês, ele vai ficar 10 dias por mês fazer e vai sair. Sim, porque aí tem uma programação de entrega, ele assume o compromisso com você e ele vai te entregar. Não, mas vamos lá. Só para você ficar na mesma página que eu estou aqui. O trabalho do Granito Estrela já está dentro do sistema do pós-doc dele, tá? Ele já fez as análises na USP. É só uma questão de... Então você dá uma prensa nele para publicar, cara. Eu não dei prensa porque ele estava envolvido no negócio da Nexa, cara. Você conversar comigo, não fala com o Maurício. Olha só uma coisa, eu vou pedir ao Maurício que ele me faça um plano de trabalho. Sim. Ele vai brotar o Granito Estrela,
granito não sei o quê. Granito, esses lá. aqui é com o Fernandão, esse aqui com o Delgado, esse aqui. Eu aprovo isso aqui internamente e acabou. Então, vamos lá. Agora não pode ficar, não faz. Vai sair, cara. Granito Estrela está praticamente resolvido, ele vai te comunicar que ele deve usar um pouquinho do tempo dele ainda para fechar esse trabalho. O trabalho que é inicial, que não tem nada ainda discutido e alinhavado, é o trabalho dos irmãos detríticos, ok? Que aí Delgado tem que conversar internamente na Vale, conversar com o Manfra e aí conversar com ele. Esse trabalho é um trabalho de P&D, sim, como você falou lá, que está começando. Já foi coletadas as amostras, custo não tem custo. Já foi feita o urânio chumbo das amostras, zero do custo. O único custo que vai ter é fazer um teste rápido. Não tem problema nenhum. Faça essa relação. Eu tenho 4 proposições de projeto de PDI com CGA. Eu submeto isso ao Maurício. A Jô pergunta: Jô, você tem interesse em trabalhar? Você tem tempo? Jô fala para mim: tem. Nesse aqui eu tenho, esse aqui eu não tenho. E eu organizo para você e acabou o papo, meu. Não, é isso. Está no cronograma de trabalho e vai te entregar no cronograma de trabalho. É só uma demanda que estava represada. A gente já até falou sobre isso a passar em alguma época, algum dia aí, a gente conversando, e que eu queria trazer para a reunião, porque é reunião oficial. Mas ótimo, eu acho que vai agregar bem. E assim, eu não acho, né? Eu tenho certeza que essa sem o menor problema. A contribuição Fernando, da olha só. Você tem mais algum? Você já chegou na letra Z aí? Não, já cheguei aqui no H, já acabou. O último era isso aí. No H tá bom, no H para outro, o H para outro, depois até chegar o Z, nós vamos ficar. Já acabei no H, cara, eu já falei. Olha aqui. As coisas. Então, nós não atendê-lo integralmente. Parte disso que você já falou já está sendo atendido. Então, meramente uma reafirmação que nós estamos fazendo. Todas essas propostas novas, você vai listar, para conversar com o Maurício, listar, tá? Listar e eu vou esperar você desobstruir os canais aí e o Maurício, a gente ter acesso ao material. Tá? Então, isso aí já está consolidado. Para mim, a reunião atender os objetivos. E agora eu vou te dizer o que é que está acontecendo para você nos ajudar a resolver o problema. Ok. Quer dizer, olha só uma coisa, eu acho esse negócio está sendo insuportável para mim. Certo? O cara chega, é amigo do Elton, o Elton liga, aí aparece para resolver o problema da geleira dele. Aí, não tem o menor problema, tá? Eu ouço, escuto, se for uma boa oportunidade científica, vou me esforçar para atender. Agora, eu não vou esculhambar o meu projeto, lógico, tá certo? Atendendo demandas uma atrás da outra. É porque o fulano conhece ciclano, conhece o beltrano, já mostrou que não sei o que vai aparecer. Não tem isso, tá certo? Todo o projeto, o orçamento, eu dei um prazo, os coordenadores se manifestaram, o orçamento do projeto está comprometido, tá? Não tem mais espaço. Agora, o que não quer dizer que eu posso pegar 15 mil, 20 mil, 10 mil para uma boa ideia. Por exemplo, tem esses zircões aí que já tem inclusão. Vou gastar 10 mil. Eu não vou fazer? Lógico. Claro que eu vou fazer. Eu repriorizo e loco o recurso. Agora, não dá, cara. Olha, eu cheguei com e já foi uma concessão que eu fiz. Eu falei, rapaz, o que é que você pode contribuir com o projeto? Não, posso contribuir nisso. Eu falei, quanto vai custar? Custar tanto. Eu boto isso dentro da programação. Aí chega o cara que não está com uma outra ideia para... Não dá, pô. Não dá. Não dá. Porque é o seguinte, ó, dentro do... Conhecendo um pouco a questão da universidade, eles ficam procurando financiamento para poder produzir tese, né? Nenhum desses trabalhos vão ser feitos sozinhos. Eles botam sempre alunos para fazer mestrado, doutorado, iniciação científica. Então, o professor universitário sempre tem lá os cabos para trabalhar para eles.
né, e eles saem como o autor o orientador, e qualquer universidade do mundo é assim. É assim que eles trabalham. Eu sempre estou discutindo lá no Metalogenia, eu estava discutindo a tese do Fernando de Paula, que era uma tese pequenininha, para um desafio muito grande de encaixar o Paulo Afonso dentro do sistema Carajás de mineralização. Simplesmente o Paulo Afonso é um world class proterozoico, é imenso o depósito, né? E o trabalho dele era tímido demais. Eu falei, cara, não dá. O projeto nosso, a DIMB, Vale, instituições, veio para resolver problema. Você tem que fazer mais isso e isso para resolver esse problema. Mas fica muito além do mestrado. Aí é outro problema. Bota outra pessoa para fazer o complemento, faz o trabalho, depois migra para um doutorado, publica, mas tem que fazer as coisas, aproveitar essa janela de financiamento que a gente tem e resolver os problemas, né? Quando eu estou falando com a metalogenia, eu estou falando de problemas da geodinâmica também, de entender Carajás, de saber qual é a evolução, saber como é que esses fluidos se encaixaram dentro da zona de cisalhamento, como é que isso trabalhou. Eles têm que pensar nisso também, mesmo trabalhando dentro de um depósito pequeno. Não pode deixar para isso, depois eu vou ver o que é que eu penso. Então eu estou estressando dos dois lados, ok? Converso com o seu grupo, converso com os outros grupos. Eu acho que estão sendo muito produtivas essas conversas. A gente não tinha essas conversas no passado, agora está tendo. Já tem reunião de novo dia 14 com mais outro grupo de estudantes que estão trabalhando. Eles têm absorvido bem os estudantes na questão da formação deles, né? Essas discussões tá bem interessante, eu estou achando bem produtivo. É isso mesmo, a gente ir acertando as pontas para resolver problemas, né? Aquela questão que a gente estava discutindo do sísmico passivo. A gente vê alguns exemplos que os caras pegam a sísmico passivo, processam aquilo e vem detalhes super interessantes. Aí, às vezes, será que não vai precisar um apoio ali de alguém de fora para dar uma interpretada final naquele trem? Se precisar, vamos ver se a gente acha, porque a gente quer resolver o problema. Mais ou menos como você pensa também, como a gente tem agido na geodinâmica e nas áreas que você coordena. Então, é por aí mesmo, mas eu acho que tá bom, tá andando bem, né? Com 200 mil problemas tendo que ser resolvidos, tipo orçamento, cara que não entrega, com defeitos originais, assim, essa coisa que é mais pastosa. Os caras na universidade acham que não precisa organizar nada e nem prestar conta de nada. A minha postura é sempre essa. O Elton continua, eu não conto com ele, mas quem manda no dinheiro no orçamento sou eu. Sim. E vai fazer única e exclusivamente o que está na programação que foi acertada. Por exemplo, ele não mandou a necessidade dele, quantas amostras de rocha, não tem orçamento. Uhum. A princípio, não tem orçamento. Ele não mandou... E ele teve uma abertura, quando a gente discutiu com ele lá em Belo Horizonte, certo? E seria interessante fechar alguns buracos geocronológicos, alguns vazios. Mas se o cara não manda a proposta, como é que vai fazer? O time dele é diferente, né? Ele está querendo fazer isso agora. Não, mas então, o mundo espera por ele. 2 anos e meio. 2 anos e meio não é suficiente para o cara dizer, ó, vou fazer 40 amostras de rocha, vou fazer 50 amostras de rocha. Quando acabar o projeto, não vai ser mais possível fazer nada, então tem que aproveitar. Eu acho que essa urgência, Nevaldo, que a gente gosta, né, do dia a dia nosso, dessa experiência nossa na empresa, das empresas, às vezes os caras não têm isso, cara, e isso é muito ruim. A mentalidade é muito diferente. É muito ruim. Mas tem que sofrer. Mas né? Olha só, eu estou deixando qualquer um ter a sua própria mentalidade, inclusive a minha. O azar do cara é que a mentalidade de quem está com dinheiro sou eu, então a mentalidade não é ele. Você que tem a chave do cofre, isso que importa. Por mim, o cara pode pensar do jeito que ele quer, pode pensar totalmente oposto ao que eu penso. Não tem problema nenhum. Só que tem o seguinte, isso aqui tem um mínimo de organização, um mínimo, hein? Porque olha o quanto que a gente mudou ao longo do tempo. Mudou pra caramba.
olha o quanto nós mudamos desde a fase inicial. Não tem problema nenhum mudar, mas tem que ter... Por exemplo, eu resolvo fazer uma amostragem, né, de concentrado, sem saber que vai custar 300 mil. Não, tem que planejar. Ué, que isso? Daí a pouco, como é que faz? Não é? Então, não tem aqui, olha, não tem a menor possibilidade de eu criar um problema. Não tem, é zero. O sujeito chega com a ideia, quero estudar glaciação. Não tem problema. Quanto custa, quanto tempo você precisa, tem fundamento científico, ele vai mandar para mim, eu vejo se tem dinheiro ou não. Acabou. É isso. E aquele argumento que Nogueira falou, não, que foi publicado na revista e tal, e aí as pessoas vão dizer, não, vocês estão contra a revista. Não existe isso. Você vê se pode o negócio... O problema do editor da revista que aceitou o trabalho, não nosso. O problema é dele, eu vou lá resolver o problema do editor, pô. E o que eu estou te falando, o dado do Nogueira, olha só uma coisa, o trabalho do Nogueira sofreu questionamentos por sua parte, do ponto de vista sedimentológico, da minha parte. O Nogueira tem que estudar como é que evolui bacia arqueana, meu irmão. Não adianta pegar a bacia do Parnaíba e achar que vai ser a mesma coisa lá dentro do Carajás. E ele recebeu porrada de outros sedimentólogos do nível dele, ou até mais evoluído, que foi o francês lá, que ele chama de mau caráter, que não sei o quê. Mas o cara falou, isso aqui não é, por isso. Coletou o zircão detrítico lá, zircão mais jovem que ele achou, 274. Então, que glaciação intraformacional arqueana não existe. Mas imagina se eu vou entrar num bate-boca de boteco desse. Eu já passei um dia discutindo com ele, já esgotou todos os meus argumentos. E aí depois ele quer dar mineralização para ver se... Não, aí você vai dar... A datação da mineralização, para mim, não tem nada a ver com a glaciação, é a curiosidade de saber qual é a idade daquelas mineralizações. É só isso. E aí, tectônica e fluido podia ter interesse nisso. Tem estrutura, né, assim por diante. Agora, não tem nada a ver com satigrafia, com isso aqui. Jô, muito obrigado mais uma vez por... O pessoal, eu ainda não tive a resposta do cara do oxigênio, né? Ficaram de ver lá com o cara se ele vai abrir o laboratório ou não. Mas acho que vai ficar para o ano que vem, né, Evaldo? Oxigênio é o ano que vem. Isso eu já sei que oxigênio é o ano que vem. E agora tem que conversar já com o Cotaro direitinho para as equipes, para não ter atraso. Ele está aqui do meu lado, eu vou falar com ele agora. Porque tem a outra amostragem lá no Tapajós também que a gente tem. Essa daí vai ser posterior a Carajás, né? Claro, a prioridade é a Carajás. Vamos concluir aqui, depois a gente sai para outro canto. E aí, Jô, quando for discutir tecnicamente alguma coisa relacionada a coisas, e se você puder me convidar, eu gostaria de participar também. Com certeza. Eu não sou especialista nisso, sou curioso e sempre gosto... Não, mas a sua experiência e conhecimento é fundamental. E sempre gosto de usar geocronologia, isotopia, para interpretar as coisas de uma forma mais ampla, né? Não no detalhezinho. Certo. E aí, até na minha instrução mesmo, é interessante participar dessas discussões. Maravilha. Então, valeu, Fernandão. Falou, Noel, obrigado. Falou, gente. Um abraço. E aí do seu curso, Evaldo, a gente já fechou todas as reuniões, ok? Perfeito. Só se tiver alguma novidade, né? Aí a gente volta a discutir, ok? Então a gente já fechou todo o pacote, beleza? Beleza, cara. Aquele negócio que eu falei, talvez a gente marque uma reunião, depois um pouquinho na frente, entre coordenadores e tal, mas eu não formatei na minha cabeça e nem amadureci isso ainda não, beleza? Então, Jô, boas férias, né?